Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 14ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia cheio de Deus e que realmente cada hora deste dia seja tocada pela presença do Senhor na sua vida. Para podermos rezar melhor e abrir os nossos ouvidos interiores e exteriores para melhor escutar a palavra de Deus e a palavra da Igreja, rezemos juntos, clamando a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 5 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Mateus. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, nos versículos de 18 a 26. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem hoje alimentar nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho segundo São Mateus, que narra a cura daquela mulher que há 12 anos sofria com a hemorragia e também o episódio da filha do chefe da sinagoga, que, estando morta, torna a viver pela palavra e pelo gesto de Jesus. Esse evangelho, essa narrativa, nós ouvimos há poucos dias na versão de São Marcos. Hoje nós ouvimos o evangelho segundo São Mateus. Pois bem, o centro desse evangelho se encontra justamente no ato de fé ou na expressão da fé que se torna gesto de fé. Nós vemos primeiro o episódio do chefe da sinagoga que vai até Jesus, estando já sua filha morta. E ele expressa a sua fé de que Jesus é capaz de curá-la. Ele pede de uma forma que a sua fé se transforma num gesto concreto de fé, que é a oração. O chefe da sinagoga transforma em oração aquilo que está dentro do seu coração, aquela expectativa e aquela certeza que ele coloca em Jesus. Senhor, impõe sobre ela as tuas mãos. Eu sei que se o Senhor impor sobre ela as suas mãos, ela viverá. É a oração daquele pai que, confiando em Jesus, faz esse pedido ao Senhor. E o resultado disso nós já sabemos. Jesus continua o seu caminho, indo em direção à casa do chefe da sinagoga, e lá toma a criança pela mão e ela se levanta e retoma a vida. Naquele caminho está uma mulher que sofre com a hemorragia. Ela crê e começa a pensar: se eu pelo menos tocar o manto dele, a orla do manto dele, eu ficarei curada. E Jesus encoraja aquela mulher a realizar esse gesto que ela estava apenas pensando ainda, mas que já era fruto da sua fé. Jesus diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Em outras palavras, coragem, se você ainda está na dúvida se deve tocar em mim ou não, tenha coragem, faça aquilo que está no seu propósito, porque a tua fé te salvou. A palavra de Deus diz que naquele momento a mulher ficou curada. A fé que se transforma em gestos concretos, em atos concretos de fé. Esse é o desafio para nós também, irmãos. Não só professarmos uma fé da boca para fora, mas agir como quem realmente crê. Colocarmos-nos realmente a serviço dessa fé que nós professamos e realizarmos atitudes concretas de fé pela oração, pela prática das boas obras, pela busca constante de fazermos sempre mais a vontade de Deus no nosso cotidiano. É assim que nós vamos sentindo cada vez mais a presença de Deus em nossa vida. E vamos abrindo mais os nossos olhos para percebermos todos os milagres que o Senhor já tem realizado em nós e continua a realizar todos os dias.
Que Jesus nos ajude, então, a professarmos uma fé verdadeira e realizarmos atos concretos de fé. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.